Olá, olá pessoal, tudo bem? Tio Júnior aqui falando mais uma vez na nossa aula de ensino religioso. Que bom nós estarmos juntos aqui. Eu quero começar cantando com vocês aqui. Antes da gente cantar, lógico, você sabe que a gente gosta sempre de fazer uma oração de gratidão a Deus por nossa vida, por nós estarmos aqui, pela sua família, pela sua casa e por nossa aula também, tá bom? Vamos fazer uma oração agora, agradecendo a Deus por nós estarmos aqui. Vamos lá? Diga assim, feche seus olhinhos comigo e repita após a minha fala, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Obrigado por eu ter uma família, por eu ter amigos, por eu ter meus professores e por tudo que o Senhor tem me dado. Eu te agradeço, nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Eu quero cantar uma canção com vocês, né? Vamos lembrar aí aquelas canções que nós já estamos acostumados a cantar. Vamos. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou, alegre vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou, alegre vou. Deus é bom pra mim. Vamos lá, dá uma aceleradinha agora. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou, alegre vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou, alegre vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou, alegre vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou, alegre vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou, alegre vou. Deus é bom pra mim, feliz estou, alegre vou. Deus é bom pra mim, pra mim. Ah, que legal, hein? Que legal, hein? Eu quero ver se você lembra dessa aqui, ó. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra pega. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra pega. Vejam só que mistério glorioso. Uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Vejam só que mistério glorioso. Uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o tempo sobra. Porque senão o tempo sobra. Viu? Legal? Muito bem, muito bem. Bem, a nossa aula de hoje, nós vamos falar de algo muito interessante, muito interessante. O que é interessante, o tio Júnior? Vamos começar na nossa aula de hoje, vamos falar sobre... deixa eu perguntar aqui, deixa eu ver se eu dou a dica para vocês começarem a entender aqui a aula de hoje. Vamos lá. Quem aqui já enfrentou uma tempestade? Quem aqui já enfrentou uma
tempestade. Sabe aquelas tempestades? Aquela chuva forte, o vento batendo, relâmpago, trovão, enchente. Uau! Imagine só essa tempestade que você já passou, que você já enfrentou. Muito legal quando você... Vou botar o violão aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Tempestade, a gente fica com medo, não fica? Com medo da tempestade? Fala para mim. Se a gente não fica com medo da tempestade. Ai, 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 ai. Fala para mim, fala para mim. Ai, a gente fica com medo. Eu confesso que, dependendo da tempestade, né? A gente tem medo, né? Tem medo. E eu quero que você entenda uma coisa bem legal. Ó, eu vou ler aqui para você a história, pelo menos parte dela, e vou contar para você no restante, tá? Muito interessante que foi quando Jesus, hoje eu vou falar então sobre uma história de tempestade. Você sabia que vários personagens da Bíblia, eles já enfrentaram tempestade mesmo, sabe? E assim, tempestades foram grandes mesmo, grandes tempestades. Então, olha só que coisa interessante que a gente vai ver, tá? Quero que você veja comigo, então, essa tempestade. Alguns discípulos também, alguns outros discípulos já passaram por tempestades muito gigantescas, tá? Então, imagine que Jesus estava conversando com os seus discípulos e então ele chamou todo mundo para ir para o barco, sabe? Aí foram para o barco, entraram para o barco, eles seus discípulos e foram embora. E aí, eis que, de repente, no meio do caminho, teve uma tempestade. E sabe que coisa interessante? O barco, inclusive, balançava. Imagina aquele barco balançando. As ondas grandes batendo, molhando tudo. E aquela situação toda. Os discípulos de Jesus, pelo menos alguns deles ali, eram especialistas em pescar. Então já estavam acostumados até a enfrentar algumas tempestades. E eles estavam ali, sabe, naquela tempestade, enfrentando tudo. E eu vou te contar uma coisa. Sabe o que aconteceu no meio dessa tempestade? Onde estava Jesus? Onde estava Jesus? Você não sabe onde estava Jesus? Eu vou te contar. Quer saber mesmo? Vou te contar. Jesus estava dormindo. Isso mesmo, Jesus estava dormindo, tirando sono. Estava lá apagadão, ó. Tirando um sono, uma soneca. Jesus estava lá só tirando uma sonequinha. E sabe o que aconteceu? Os discípulos estavam vendo o negócio ficar feio, porque eles começaram a ficar com medo. Eles que já eram experientes, estavam começando a ficar com medo. E aí você vai ver algo bem interessante. Jesus estava dormindo, lembre-se bem, Jesus estava dormindo. Aí os discípulos foram lá para acordar Jesus, porque, assim, seu Jesus, a gente está aqui nessa tempestade, o negócio está pegando fogo aqui, ó, quer dizer, pegando água, né? Estava pegando água em cima, estava terrível a situação deles lá. Mas os discípulos, o que eles fizeram? Chamaram Jesus, falaram: Jesus, vem cá, você não se importa da gente estar perecendo aqui, não, estamos quase morrendo. Jesus, salva a gente, Jesus, as pessoas ficam desesperadas, Jesus, vem cá, me ajuda. Imagina uma cara dessa, dá até medo, né? Mas eles começaram a pedir: Jesus, me ajuda, me ajuda. E aí eles começaram a sentir muito medo, pedir ajuda a Jesus. Então Jesus chegou e perguntou para ele: por que vocês são tão tímidos assim e são homens de pequena fé? Por que vocês são tão tímidos e são homens de pequena fé? E aí, Jesus então se levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande calmaria. Jesus repreendeu o mar, repreendeu o vento, mandou eles pararem e eles obedeceram. Tanto o vento, né, que fazia o mar se agitar, então o mar se acalmou, o vento parou e eles ficaram aquela calmaria toda.
E sabe o que aconteceu? Eles ficaram apavorados, assim, de maravilhados, né? Quero dizer, ficaram maravilhados com o poder de Jesus. E eles, inclusive, diziam exatamente assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ficaram assustados com o poder de Jesus sobre a natureza. Ai, 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 ai. Interessante isso. Porque essa história nos ensina que mesmo as pessoas que amam a Jesus, que obedecem a Jesus, que estão junto com Ele, podem passar e vão passar dificuldades. Vão passar por problemas, vão passar por tempestades, né, que simboliza como se fosse assim, coisas muito difíceis de viver, sabe? Então, as coisas muito difíceis mesmo, que faz até a gente sentir medo. Lembra que os discípulos que sabiam já nadar e sabiam, por exemplo, pilotar o barco, eles ficaram com medo, ficaram desesperados. Então chamaram Jesus para poder, assim, ajudá-los, tá? Então a gente aprende uma coisa muito boa com Jesus. Sabe o que a gente aprende? A gente aprende que mesmo no meio das dificuldades, no meio dos problemas, Jesus vem até nós e Ele nos salva. Ele tem autoridade para nos salvar. Ele tem autoridade para nos livrar no dia que nós estamos com medo, de angústia, com medo, com muitos problemas. Jesus tem o poder para nos ajudar. Então é tempo da gente confiar em Jesus e pedir a ajuda dele. Ok? Eu vou deixar aqui a atividade para vocês fazerem sobre essa aula de hoje. A atividade é simples, tá? Eu quero que você simplesmente escolha uma parte dessa tempestade, dessa história, e você vai desenhar e pintar. Simplesmente isso, tá bom? Vai desenhar e pintar, ok? Essa história aí bem legal pra gente aí, tá bom? Você vai escolher uma parte da história, vai desenhar e pintar, tá ok? Um beijo na bochecha. O Tio Júnior vai ficando por aqui. Deus te abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau.